Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos abordar o tema Liberdade em Cristo. E para nos auxiliar, vamos receber o nosso convidado, Márcio Festugato. Seja muito bem-vindo, Márcio. É uma satisfação tê-lo aqui conosco. Boa noite, Rose. É realmente uma nova alegria participar das palavras consoladoras. Então vamos lá. Estais, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Paulo, a Gálatas 5:1. Emmanuel comenta esse versículo da carta de Paulo aos Gálatas, expondo para nós a liberdade como Cristo, Márcio. A liberdade que pensamos ser. É realmente a liberdade? Então, querida Rose, essa frase está na carta de Paulo de Tarso aos Gálatas, e para entender o que Paulo quis dizer, é importante lembrar que essa mensagem foi enviada aos cristãos da região da Galácia, porque estavam sendo influenciados por alguns judeus cristãos e que estavam ensinando para serem salvos, os gentios precisavam cumprir a lei de Moisés, especialmente a famosa circuncisão. Esses mestres judeus estavam dizendo que os ensinos de Jesus não eram suficientes para que eles conseguissem a salvação, mas para isso precisavam obedecer às regras antigas. Paulo está dizendo que Cristo nos libertou da ideia de que nós não precisamos cumprir regras e rituais para sermos aceitos por Deus, mas que nós devemos permanecer nessa liberdade e não voltarmos a nos aprisionar na antiga lei, porque Deus é amor, não castiga e não exige e não precisa que nós cumpramos dogmas ou rituais. E assim sendo, então, Márcio, qual a contribuição da doutrina espírita em relação a este assunto sobre a liberdade? Então, segundo a doutrina espírita, a liberdade que Cristo oferece é moral e espiritual. O jugo que nos escraviza mais são os velhos condicionamentos dos vícios, da ignorância e dos apegos que nós ainda temos com relação às coisas da matéria física. O Espiritismo nos diz que Jesus é o nosso guia e modelo, conforme o Livro dos Espíritos, na questão 625. Sua vinda nos trouxe a libertação das coisas que escravizam o nosso espírito. Por isso, liberdade significa libertar-se das paixões inferiores, libertar-se do egoísmo e do orgulho, libertar-se dos rituais e das adorações externas que substituem a transformação interior, e libertar-se do medo de Deus e da visão punitiva de Deus e da religião. É a liberdade de viver procurando cumprir a lei de Deus que está na nossa consciência, que é a lei do amor a Deus, amando o próximo e fazendo aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. O problema é que o jugo da escravidão, que são os nossos velhos vícios e as nossas imperfeições da nossa alma, podem voltar, podem retornar, mesmo depois que a nossa consciência desperta para o amor e para a caridade. Por isso que Paulo nos alerta, dizendo que devemos permanecer firmes. O retorno aos vícios, aos desejos do instinto, aos ódios, aos rancores, aos apegos materiais, o egoísmo e o orgulho, eles ainda exercem um estímulo muito forte sobre nós, tanto pelas nossas condições das necessidades do nosso corpo físico, quanto pelas sombras psíquicas que nós já deveríamos ter superado. Jesus nos trouxe o caminho que nos liberta, mas nós é que precisamos permanecer firmes para não recairmos nos mesmos erros morais e espirituais. Emmanuel explica que Paulo simboliza a transição da religião baseada em regras para a religião baseada em consciência, amor e transformação moral. A lei de Moisés representa o moralismo exterior, a religiosidade ritual.
Cristo, Jesus, representa a vivência do amor, a reforma interior e a consciência desperta. O jugo, o retorno ao jugo, é retornar ao velho ritual religioso, sem a mudança moral. Em outras palavras, não voltemos a viver apenas de exterioridades. Vivemos a fé como transformação íntima, a fé raciocinada. Jesus nos libertou da ignorância moral e das paixões inferiores, convidando-nos a viver na luz do amor. Permanecemos, portanto, firmes nessa libertação interior e não retornemos às velhas escravidões da alma que a nossa consciência está começando a superar. Márcio, o que nós podemos então fazer em nosso dia a dia para aplicarmos estes saberes? Isso é muito bom, porque Joana de Ângeles interpreta os textos de Paulo na luz da psicologia espírita, baseada na reforma íntima, que é a transformação moral. Para ela, liberdade é a libertação do self espiritual, do ego, a consciência superior, o amor como lei e a superação, a sublimação do ego. O jugo da escravidão é quando nos deixamos dominar pelo nosso ego e as nossas sombras, que são o quê? As culpas, condicionamentos, manias, dependências físicas, psicológicas, medos, etc. E para fazermos essa transformação moral ou sublimação do ego, é necessário criarmos o hábito de direcionar os nossos pensamentos para as nossas virtudes ainda em desenvolvimento. Nós temos vícios e imperfeições que geram as culpas e nos escravizam. Só vamos conseguir nos libertar delas quando pararmos de pensar nelas, porque não nos livramos das culpas enquanto não fizermos as reparações e as correções do nosso modo de ser. Jesus foi muito claro quando disse: não peques mais. Joana, então, nos ensina um caminho simples. Cada um de nós deve fazer uma lista dos seus vícios e imperfeições. Ao lado de cada uma, coloque a virtude antagônica. Por exemplo, o antônimo de raiva, de ódio, é o amor, o afeto, a ternura. O antônimo de vingança é a indulgência, a desculpa, o perdão, etc. Em vez de ficarmos sofrendo, nos culpando pelos erros e defeitos, vamos fazer o esforço de trabalhar a nossa mente para nos lembrar todos os dias da virtude que nos liberta. Então, todos os dias, quando a gente acorda, antes de dormir, vamos orar pedindo a Deus e a Jesus, aos nossos protetores espirituais, que nos deem forças, que nos deem lembrança para sermos mais, por exemplo, bondosos, pacientes, carinhosos, compreensivos, etc. Vamos alimentar o nosso cérebro e o nosso espírito com os pensamentos que fortalecem a cura das nossas imperfeições. E para isso, não podemos esquecer que tudo o que pedirmos com fé na prece, seremos atendidos. A verdadeira liberdade provém do conhecimento da moral, o conhecimento da ética e da nossa responsabilidade que Jesus nos ensinou quando disse que ninguém vai ao Pai senão por Ele. O que é ir ao Pai? É estar com Deus, é atingir a felicidade da paz da consciência, é sentir as bem-aventuranças que Jesus prometeu no Sermão da Montanha, mas principalmente para aqueles que desejam se esforçar para ter puro coração, porque verão a Deus, e os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É isso que nós trazemos hoje para as nossas reflexões. Márcio, muito obrigada pela sua contribuição. É sempre muito bom te escutar, que os nossos internautas possam aproveitar. Desejo a todos um fraterno abraço e muita paz.